Me chamou muito a atenção logo no princípio, foi em São Tomé, né? A primeira experiência que eu tive com uma feiticeira, uma moça que eu ganhei ela para Jesus. Essa moça era filha de uma bruxa ali de São Tomé. O diabo ali recebe o nome de Jambi. E essa feiticeira casou a filha dela, uma moça de 15 anos, ela casou de véu e grinalda e tudo com o diabo, porque ela estava pagando o dever. O diabo chega para a pessoa e diz: olha, sua filha precisa pagar dever. Então pagar dever é casar com ele, porque é uma escolhida. Essa moça tinha tuberculose, essa moça tinha lepra, ela era cheia de enfermidades, cheia de doenças. E eu encontrei essa menina, ela foi até na minha casa pedir roupas, e eu dei as roupas para ela e comecei a evangelizá-la. E orando por ela, Jesus a curou de todas as doenças, e ela aceitou a Jesus. Ela aceitando a Jesus, ela foi expulsa da casa dela. E ela veio morar comigo. E a mãe daquela menina, ela era enfermeira lá do hospital, um único hospital dirigido por médicos cubanos, médicos com poucos preparos. E eu passei na África, pelos países por onde eu passei, eu tive 13 malárias, e das quais 4 foram cerebral. A primeira malária cerebral que eu tive, eu fiquei internada em coma no hospital quase 15 dias. E a enfermeira, como era bruxa, a mãe dessa moça, ela aproveitou-se para injetar veneno no meu soro. E ela pôs veneno no meu soro. Eu estava em coma, não sabia de nada. Eu sei que depois de 15 dias, o médico me chamou, o Dr. Martim. Ele disse: Dalva, o seu Deus é muito forte. Eu falei: mas por que você está falando isso, doutor? Ele disse: sabe, você está vendo este líquido? E me mostrou um líquido esverdeado no vidro, um outro meio amarelado, um outro meio verde. E ele disse: isso aqui é o soro que estava no seu braço. Só que isso aqui é uma quantia pequena, uma quantidade pequena, porque o líquido foi injetou todo. Quando eu cheguei, eu já estava no final do soro. Ele disse: esse soro está com um veneno fortíssimo. A pessoa que ingere esse veneno, ela morre e ela fica um zumbi, ela fica escrava dos feiticeiros. E, no entanto, você não sentiu nada, né? Você está aí, está bem, você não sentiu nada, me fala do teu Deus. E eu falei da palavra de Deus, onde diz, né, em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, o Senhor dizendo, né, que em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, não lhe fará dano algum, e se beberem coisas mortíferas, não te fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a palavra do Senhor cumpriu-se literalmente na minha vida, ali onde serviu de um grande espanto. E algo que me chamou muito a atenção também, assim, que foi algo maravilhoso do poder de Deus, porque a bruxaria em São Tomé, as bruxas mulheres, elas se alimentam uma vez por mês de sangue de criança recém-nascida, até 3 meses de idade. E uma certa manhã eu estava indo para a Candonga fazer algumas compras. Para quem não sabe, Candonga é mercado. E de repente uma senhora que estava à minha frente, ela com o bebezinho amarrado às suas costas, ela começou, tirou a criança chorando, desesperada, aqueles gritos, era como se a criança estivesse sentindo dor e a criança se torcia. E a moça que estava comigo, ela disse: sabe, missionária, deve ter alguma feiticeira aqui ou alguma bruxa bebendo o sangue desta criança. Eu falei: mas como? Ela falou: mas aqui é assim, a criança morre sem o sangue. E eu falei: então vamos orar. Eu comecei a orar e comecei a procurar se eu via alguém assim meio suspeito. E encostado ao muro estava uma mulher enrolada com um lençol preto, e ela estava de olho fechado sugando alguma coisa. E eu me aproximei e coloquei a mão entre o espaço da mulher até a criança e comecei a orar, expulsando aquele demônio e cortando aquela ligação satânica com a criança. Na mesma hora a criança parou de chorar e a mulher foi como se ela tivesse despertado e olhou para mim com um olhar muito feio e falou assim: você vai me pagar. E foi embora e eu também segui a minha viagem, fiz minhas compras, mas na volta, quando eu cheguei naquele mesmo lugar, a mulher saiu detrás do muro com uma pedra na mão do tamanho assim, parecia um paralelepípedo, e ela disse: agora eu vou te matar, e jogou aquela pedra, veio com a mão dela e tudo para cima do meu rosto.
E a uns 10 centímetros do meu nariz a pedra parou e ela não conseguiu. Ela fazia força e a pedra não encostava no meu rosto. E lentamente a pedra caiu assim nos meus pés. E ela gritou, Kidaleô! E saiu correndo. Kidaleô é o dialeto crioulo que diz socorro. E ela saiu gritando, Kidaleô, Kidaleô, e todo mundo ficou assustado e olhou para mim e dizia assim, essa mulher é diferente, essa mulher é diferente. E foram, dessa forma o evangelho cresceu ali em São Tomé e nós deixamos uma igreja ali com várias pessoas batizadas em nome de Jesus. Amém. Mas quais os países que a irmã evangelizou, onde a irmã teve mais experiências vividas? Primeiro eu fui para São Tomé e Príncipe, depois eu fui para o Gabão, para o Congo, Kinshasa, Zaire e Angola. E as minhas experiências assim com Deus, coisas assim extraordinárias que eu vivi. Um caso que me chamou muito a atenção foi no Zaire, lá no Kinshasa, onde uma senhora, ela foi fazer umas compras para a sua casa, para a sua família, e no retorno, de repente, a mulher começou a sentir dores nas pernas e ela acabou chegando em casa arrastada, que as suas colegas tiveram até que levá-la até a cama, porque ela já não podia mais andar. E me chamaram para orar por esta mulher. E quando eu entrei ali no quarto daquela mulher, que eu tirei o lençol das suas pernas para pôr minhas mãos e orar para repreender aquela dor, eu fiquei apavorada, porque as pernas da mulher não eram mais as suas pernas, eram duas pernas de cabra animal mesmo. E eu até pensava e dizia, meu Deus, eu estou enxergando coisas, isso é ilusão de ótica. Mas eu peguei nas pernas da mulher e era perna de animal verdadeiramente. E eu comecei a orar e a falar com o Senhor o que estava acontecendo. E o Senhor falou para mim que era uma arte de bruxaria, para que eu jejuasse 3 dias, 3 noites, ali ao lado daquela mulher, não saísse de perto dela. E eu fiquei ali com aquela mulher orando, com ela jejuando e orando e expulsando. À noite, quando a gente estava orando, os demônios batiam nas panelas, batiam nas portas, nas janelas, queriam derrubar a casa, no telhado, era cachorro latindo, miados de gatos, era uma coisa tremenda. Só que nós sabemos que não eram os animais que estavam fazendo isso, e sim os bruxos, porque lá na África os bruxos e os feiticeiros, eles se transformam em gato e cachorro, de uma tal forma que lá as pessoas não criam um cachorrinho, um gatinho, porque não sabe se vai estar com um feiticeiro ou com um bruxo na sua casa. Então eles não criam animal. E depois dos 3 dias de oração e jejum, aquela mulher parou as dores das suas pernas e no 3º dia ela voltou ao normal as suas pernas. E eu estava muito bem. Eu não sabia. A mulher foi para a igreja, aceitou Jesus, e eu não sabia que estava sendo perseguida pelo bruxo que havia feito essa bruxaria para ela, que era um feitiço chamado 88. E depois de 2 semanas, uma manhã eu estava tomando o meu chá na minha casa, me preparando para ir ministrar a palavra de Deus, porque lá os cultos são realizados durante o dia, pela manhã e pela tarde, porque à noite não se pode sair de casa, porque tem toque de recolher. Se a pessoa sair após as 7 horas da noite, ela é morta, ela leva tiro e morre mesmo. E só pode sair da casa às 7 horas da manhã do dia seguinte. E naquela manhã ali, aquele homem entrou na minha casa, entrou um homem gritando, onde você escondeu os seus soldados? Onde estão os seus soldados? Eu olhei para o homem e falei, mas eu não tenho soldado. Ele disse, não, você tem um exército. Eu falei, eu não tenho um exército. Ele disse, tem. Toda noite eu venho aqui com meus companheiros para te pegar, porque você está atrapalhando meus negócios, e os seus soldados passam a noite lutando comigo. Aí eu pensei, eu falei, como são esses soldados? Ele disse, são todos altos, são brancos da sua cor, eles usam roupas brancas e lutam com espadas na mão. E o seu soldado me furou, eu estou furado aqui na minha barriga. Aí eu falei para ele, aleluia, glória a Jesus, são os anjos do Senhor, né? A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e o buscam, né? No Salmo 34, no versículo 7. Então, ali cumpriu-se mais uma vez a palavra de Deus. E eu falei para ele, são os anjos do Senhor. E ele olhou para mim assim, mas o que é isso? Aí eu peguei a Bíblia, fui mostrar para ele. E na